um salmo de Davi e, e esse salmo diferente do Salmo 9, né? Que Davi rasga aí pedindo a justiça de Deus sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que existe. O Salmo 10 é uma pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida, assim. Talvez não todo mundo, mas a grande maioria se depara com esse momento crucial aí. Ele chega no verso 1 e ele diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? E faz essa pergunta aí. Essa questão da ausência de Deus aí. Davi já tra trata, né, essa questão e é muito importante, não que Davi não cresça em Deus, não é, mas é essa questão de demorar às vezes para responder no momento em que você precisa uma necessidade. A Bíblia não descreve mais ou menos o período desse salmo, mas com certeza era um momento de tribulação. A vida de Davi era muito complicada porque ele vai conquistar um reino que não era dele, pertencia a Saul. Então você tinha essa questão de que outros queriam o reino, né? Os parentes de Saul queriam o reino de volta. Então eu tinha essa sombra sempre na vida de Davi, além dos parentes de Saul, você tem um período expansionista de pilhagem. Você tem aí em volta povos que viviam sob pilhagem. Então, os filisteus que estavam ali, os heveus, todos outros, esses povos que habitavam na região de Canaã, eles viviam da pilhagem, ou seja, de conquistar novos territórios. Então era comum Davi ter essa aflição no coração. Ele usa uma palavra aqui e ele fala assim, ó, porque Senhor te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação, é, talvez uma parte mais dolorosa na vida cristã é o momento em que parece que a gente anda sozinho, né? Parece que Deus não está olhando para nós, que Deus nos abandonou. Jesus vai passar por isso na crucificação, e aí ele fala, Eli, Eli, sabactame, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz essa citação de Salmos. É, então, assim, a palavra que ele usa aqui, distante e afastado, rachok, que é uma palavra que é usada para trazer essa amplitude de distanciamento, e está ali, que é esconder-se, não se deixar encontrar. Talvez a tradução ideal é quando Davi vai falar, não é nem se esconde de mim na tribulação, porque não me deixa te achar no meio da tribulação. É como você perder uma agulha num quarto escuro e você precisa encontrar essa agulha para poder sair desse quarto. Então, Davi ele traz isso na mente e no coração nesse momento, assim como eu e você talvez estejamos vivendo esse momento aí, momento de Jó. O livro de Jó ele trata bem isso. O verso 2 até o verso 11 ele vai detalhar aí essa questão aí da tribulação em que ele vive aí. Então vamos lá, né? A, a, com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdem. E uma coisa importante aqui, o ímpio, quem persegue o pobre aí, lógico que é alguém que tem grana aí, né? Não é aqui uma apologia contra a pessoa ter dinheiro, mas assim, para manter esse sistema funcionando, o capitalismo, também não sou contra, não é questão disso, é preciso uma manutenção de pessoas pobres ali que eu posso subjugar.
Então, Davi, o sistema político de Israel era um sistema diferenciado, porque era um sistema teocrático. Desde juízes, eles tinham herança de terra, ou seja, Acabe, ele vai tentar comprar umas terras de, de alguém que estava perto do castelo e ele não vendeu porque era da família. Jezabel armou uma trama lá e acabou matando, né, esse rapaz ali por causa disso. Então, essa questão da distribuição de terra era muito importante em Israel. E por isso que hoje todo mundo o diabo se apropria disso, porque essa questão de reforma agrária é coisa de Deus, né? Todo mundo tem um pedaço de terra para plantar. E aqui a gente não está no mérito, mas esse aqui não vale nada, não vendeu, comprou, ganhou e não vendeu, não produziu. Não é nem esse mérito aqui, é questão realmente que Deus não está preocupado com isso. Deus fala assim, ó, eu dei oportunidade igual para todo mundo. E aí ele traz isso aí. Davi via isso porque Davi veio de um grupo é, das tribos de Israel, a tribo de Judá, era uma tribo importante, mas a família de Davi era uma família assim que não era pastor de ovelhas, ou seja, eh, não era algo que expressasse muita riqueza, vamos dizer assim, né? Ele tinha aí vários irmãos, e ele era o oitavo dos irmãos, e ele cuidava das ovelhas do pai, e parece que não tinha muitas ovelhas. O próprio irmão de Davi, né, em 1 Samuel, vai falar: de onde você vem? Onde deixou as poucas ovelhas do nosso pai lá sozinha? Então, assim, Davi era muito novo, muito tenro. Eu acredito realmente que não devia ser muitas ovelhas, porque tinha a questão dos ladrões. Então, se tivesse aí umas 100, 200 cabeças, eh, talvez ele precisasse de mais ajuda, né, para poder manter. Então, Davi ele começa aí, ele traz essa questão da arrogância do ímpio, que persegue o pobre, infelizmente aí buscando aí se apropriar, sugando a energia dessa população. O verso 3 ele diz assim. Então, o verso 2 traz aí deixa notória a perseguição que o pobre sofre. E aí, Jesus, a gente já citou aí essa questão mesmo daqueles que necessitam de Deus. O verso 3: pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E é algo tão interessante aqui, que Davi vai descrevendo o ímpio como alguém extremamente ambicioso e arrogante, né? Ele se gloria aí da cobiça que ele tem. Ele não está preocupado no que ele é, mas no que ele tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Como diz o próprio Senhor Jesus no Evangelho, né? Ainda hoje pedirei a sua alma, o que me dará em troca? Tolo, né? É, as pessoas ainda buscam, a gente observa assim essa questão da riqueza das pessoas, estando velhas, avarentas e ainda preocupadas em ter mais, 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 e vai morrer. Não é o problema ter novamente, né? Mas é o problema que será que o que Deus me tem dado eu tenho contribuído para ajudar alguém que necessita, algo que traz uma boa ação, algo que alguém olha e fala assim: poxa vida, a pessoa foi. Tem tantas pessoas que realmente foram usadas por Deus, e eu estava vendo uma estatística, uma pesquisa, tem que ler bastante nessas coisas. Eles estavam falando se pegasse. Uma vez eu falei, né? As
As 5 pessoas mais ricas do planeta, elas têm um PIB maior do que 150 países. A ONU tem 193 países. Nós estamos falando aí de 5 pessoas que têm mais de 150 PIBs de países. Eu creio que dava para ter mudado aí alguma coisa na humanidade, com certeza. Mas amém, o dinheiro é deles, então que fique com eles, né? Mas Deus traz isso aí. E aí ele diz assim, ó, verso 4. E aí é, eles chegam a negar, não a existência de Deus, mas essa questão de um ateísmo prático que eles chamam. A pessoa simplesmente não fala sobre isso. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Ele não está preocupado, ah, não, vai morrer, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Essa não é a preocupação do ímpio, que ele tem os prazeres dele e tem a vida e tem tantas coisas para se preocupar, com certeza Deus deve estar no último da lista. Eu gosto sempre de uma historinha, uma vez que eu vi de um irmão, ele disse que um colega comprou uma padaria e deixou, porque a padaria realmente exige muito, e aí ele deixou de frequentar a igreja e tudo, e foi se afastando. A família começou a cobrar. E aí esse senhor muito sábio foi lá conversar com ele. Aí ele falou: Ah, é o trabalho e tal, o sugo e tudo. Aí ele pediu para escrever num papelzinho, falou: "Ah, você tem um papel? Ah, tá." Aí escreve Deus no papel. Aí aquele senhor escreveu Deus no papel. Aí ele falou: Agora você tem uma moeda de R$ 1? Ele falou: Tem. Aí ele pegou a moeda de R$ 1 e perguntou: O que que você acabou de escrever aqui? Ele falou: Deus. Você enxerga o que você escreveu? Ele: Claro que eu enxergo. Aí ele pegou a moeda e colocou em cima da palavra. Ele falou: Agora, o que que você vê? Ele falou: Agora eu só vejo dinheiro, né? Ele realmente, dinheiro ofusca. Não é ruim o trabalho, muito pelo contrário, é bênção de Deus o trabalho. A conquista é algo importante na nossa vida, mas nós temos algo precioso, que é a presença de Deus. Demanda tempo, com certeza tem que ser intencional. Você precisa de um tempo para orar, para ler a Bíblia, para falar do amor de Jesus. Não tem como você fazer tudo isso e ainda querer viver sem pensar em Deus. Tem que ser intencional. Para falar para alguém, eu preciso parar pelo menos 5 minutinhos, 10, para falar: olha, Jesus te ama. Parece simples, mas já demandou tempo. Se eu for ouvir um louvor e orar, então é isso que Davi traz. Ele reconhece que Deus está ausente no momento que ele precisa, mas ele vê que existe algo que Deus está fazendo. E ele clama por esse socorro. O verso 5, ele diz: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto seus adversários, ele a todos ridiculariza. Ou seja, eles vivem na arrogância, não acreditam que Deus está ali e vai cobrar deles algo. Essa vida, como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Eu vejo que hoje, até talvez, não esteja tanto relacionado a uma vida muito próspera. A gente vê essa questão dos streams aí, pessoas passam o final de semana como é que eles chamam lá, né? Essa jornada aí de séries e tudo. Passa aí 7, 8 horas, 12 horas na frente da TV. Assim, é um tempo, sem de dormir, é necessário fazer muito melhor. Mas ele traz isso aí. E o verso 6, pois ele diz ali, né? Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Talvez ele não acredite que vai envelhecer ou que vai necessitar de algo. Ele simplesmente não tem Deus. Ah, estou bem aqui como está.
Isso aí eu vou me preocupar em algum momento, talvez, né? Ah, o que a gente vê Davi trazendo isso aí. E aí ele traz agora, do 7 ao 10 essa questão do engano, né? Ou a teoria do pecado, vamos dizer assim, a psicologia do pecado, talvez, se fosse dar um nome. Ó, a boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Então ele fala maldição, maldição, tem ali uma violência oculta, infelizmente a gente vê hoje, né, age como um predador mesmo. A verdade é essa, né? Insulto e iniquidade. Ele põe o verso 8 ali, ó, ele põe-se de tocar nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos se espreitam o desamparado. Então, assim, ele tem essa questão de enganar as pessoas, de insultar, de humilhar, sabe? A pessoa que humilha, que engana, é, e não precisa muito longe, não. Não é um negócio que a pessoa, às vezes, a pessoa mesmo dentro de casa humilha a esposa, os filhos, trata com violência a esposa. Estava vendo, é triste, mas no Brasil, a cada 3 minutos, uma mulher ela é agredida no Brasil a cada 3 minutos. Então tem violência verbal, violência física, e isso é triste, porque a gente tem esse estresse que tem se levantado aqui mesmo no Brasil, questão das minorias, essas questões de militância, é triste isso aí, porque o diabo tem reinado, mas o maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, talvez esteja na hora, talvez não, está na hora do cristão levantar o estandarte de Jesus, de Jesus, nem de A e nem de B, mas de Jesus, porque o mal tem se levantado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanhá-lo na sua rede, né? E ele leia. Eu vejo assim, é, é, as pessoas estão tão necessitadas, então elas gastam dinheiro em jogos, né? E é triste porque o Brasil permitiu esses jogos aí no celular. Quantas famílias são destruídas? Eu estava vendo na Hora do Brasil, um tempo atrás, assistindo no ano passado. Ele estava falando o número de suicídio que aumentou depois que liberou os jogos. É triste isso, como isso está enraizado e destruído famílias, porque daí os jogos vem a derrota, vem a perda, aí vem outros vícios, a bebida, a violência, e assim desencadeia o mal na família. E aí o verso 10 abaixa e rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. Triste isso aí. O mal é retratado aqui de uma maneira sistemática, não é acidental. O diabo planejou isso aí. Então, triste que São José permitiu também o jogo. O negócio é satânico, demoníaco. Então nós temos isso, nós temos a bebida que ela não é vista muitas vezes como um mal. Ah, uma cervejinha, a pessoa vai indo, um vinhozinho. Não estou aqui para também dizer o que é certo e o que é errado. A gente tem que perguntar para o Espírito Santo o que deve fazer. Mas tudo isso aí vai dando umas portas para o diabo às vezes aproveitar. Se não for com você, vai ser na próxima geração. Uma vez que ele já encontra uma guarida, ele acaba indo aí. Mas Davi, ele olha, observa tudo isso, é bem legal, e ele fala, ó, isso aí é uma mentira. O verso 11 diz ele no seu íntimo.
Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. É, o pecado ele tem esse poder de cegar. Sabe quando a criança põe a mão no olho e fala, agora está me vendo, agora não, agora está me vendo. Ela acredita realmente que ela fechando o olho, a pessoa do lado de fora não está vendo ela é invisível, né? E assim o ímpio, ele faz o pecado e fala, não, ninguém me viu, tô beleza, ninguém está vendo. Ninguém tá vendo. Isso aí é diabo sujo mesmo, nojento. Deus que me perdoe. Deus não cobriu o rosto. Ainda que o perverso acredita nisso. Às vezes as pessoas confundem a paciência divina, a misericórdia de Deus, com a ausência de justiça. E uma hora ela vem e o preço é caro. E aí Davi, ele cita agora o que o mundo tem feito, mas ele cita também o clamor e a intervenção de Deus, o verso 12 até o 15, aí ele traz isso em mente. O verso 12 ele diz assim, ó, levanta-te, Senhor. Não é uma ordem, mas é uma afirmação, e ele traz isso, né, de agir, o cum, né, que a gente falou ontem, levanta, age. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Eu acho isso tão tremendo, porque Davi intercede aí pela a grande maioria que necessita realmente de alguém, como diz Isaías, que olhe para os órfãos e as viúvas. Eu acho isso aí tremendo, porque é um povo esquecido, largado. É, é uma linguagem de juiz, tribunal, a gente já falou lá. E aí ele chega no verso 13 e ele diz assim, ó, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Agora vai ferver, porque Deus não se importa com esse povo aí, que necessita, que não tem uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, que não tem. Deus não se importa com esse povo aí, que trabalha aí para uma merreca e tudo. É triste isso. Mas Deus se importa com a dor dessas pessoas. E nós não somos melhor do que ninguém. Se nós hoje temos a graça de Jesus, foi graça e misericórdia de Deus. Deus não olhou porque nós éramos bons. Deus olhou por nós porque nós éramos pecadores e ainda somos, mas remidos pelo sangue e a graça de Jesus. Olhar isso deve nos constranger, as pessoas que estão agora desabrigadas porque o poder público permite a construção. Como geógrafo, fico até triste. A chuva matou 30. Pelo amor de Deus, a chuva não mata ninguém. Se você ficar 10 horas debaixo da chuva, o máximo que você vai ter é uma gripe. A chuva não mata ninguém, mas o poder público não fazendo o papel dele permite construções em lugares indevidos, o Estado permite isso. Além de permitir isso, ele ainda espera que isso aconteça, infelizmente, pelos desvios de verba. Mas Deus está olhando tudo isso. E aí eu lembro do Salmo, do Sermão do Monte, né? Aqueles que têm sede e fome de justiça, porque verão, e eu creio, em nome de Jesus, que Deus faz justiça no nosso país, que elimine essa maldita corrupção, que converta, né, esses que têm o poder nas mãos e sejam transformados pela graça de Jesus, para que possa realmente cumprir o papel deles. E isso é muito importante, porque daí o verso 15 ele fala: olha só, o verso 14: tu, porém, tens visto porque atenta aos trabalhos e à dor, assim como viu o povo no Egito, para que possas tomar as tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Não tem ninguém lá, né? Essa questão do poder. Deus vai quebrar o braço do ímpio. E aí o verso 16 e 18, ele traz exatamente isso aí. O verso 15,
quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhe a maldade até nada mais achar. Então Deus vai quebrar aí toda a arrogância do ímpio. É como a presa indo para o matadouro. O verso 16 e 18, ele fala: O Senhor, Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazer justiça ao órfão e oprimido, a fim de que o homem, que até a terra já não infunda terror. Então, Davi, ele chama, né, mesmo que a injustiça pareça prevalecer, Deus vai reinar, Deus está reinando. Ele ouve aí o desejo dos humildes, ele vai fortalecer o nosso coração e fará justiça aí. Não tem demora nisso. Ainda que os nossos olhos pareçam que demora, mas essa ausência de Deus agir é a misericórdia dele. E aí, novamente, a gente vai voltar àquilo que a gente fala todos os dias. Deus não se agrada com ninguém que vai para o inferno. Por mais corrupto que a pessoa possa ser, maldosa, essa semana foi bem interessante, porque eu, ministrando numa aula na igreja, e falando que a graça de Deus e a paciência e a misericórdia de Deus é tão linda que às vezes a pessoa pecou a vida inteira, pegou a vida inteira, no último suspiro de vida, ela se arrependeu e reconheceu a Jesus como Salvador. E aí ela é salva. Aí uma pessoa lá falou assim: Eu não concordo com isso. Coitada, é assim, o coração tá certo. Também não estou aqui para julgar. Como é que é? A pessoa perguntou: Como é que alguém que faz tudo errado, matou, roubou, adulterou, estupou, sei lá, fez tudo errado e no último suspiro se arrepende e vai para o céu? Eu falei: É. Aí eu contei a parábola do Senhor do talento, que uma pessoa chegou às 6 da manhã, pegou o dia mais árduo, trabalhou o dia inteiro, outros chegaram meio-dia, outros chegaram às 5 da tarde, e teve aqueles que chegaram 15 minutinhos antes, dormiram o dia inteiro, não pegaram o sol, estavam de barriga cheia, e aí eles ganharam um talento. Os primeiros começaram a reclamar, porque, ó, o cara não fez nada, ganhou um talento, e eu peguei o dia inteiro, a parte mais ruim, e só ganho um talento. A salvação é assim. Deus não errou. Ele ofereceu um talento, a salvação para todos. Então, por mais que pareça que a justiça de Deus não esteja agindo, ou Deus não esteja vendo, Deus está vendo. Que Deus possa ter misericórdia desses políticos que têm um papel político, juízes, legislativos, todos que têm o poder na mão, que patrões, donos de empresa, que têm condições de poder fazer diferença na vida de alguém que ainda não fazem, não entende, que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Quisera eu que todos, sem exceção, pudessem encontrar o caminho da salvação e ir para o céu. Na verdade, esse é nosso papel como cristão. Nós não estamos aqui para dizer quem é bom, quem é ruim, quem está certo e quem está errado, mas de clamar ao Senhor pela graça dele e a misericórdia dele na vida de todos. Que Deus realmente nos abençoe a viver esse salmo. Sabe que Deus vê bem Larrói, é a palavra que a Agar vai usar quando Deus ela foge de Sara, de Rebeca, aliás, desculpa, de Rebeca e de Isaac, e aí ela encontra uma fonte de água e ela fala ali bem Larrói, aquele que vê, viu, me vê, né? Deus te viu e ele sabe da sua angústia e do seu sofrimento.
Ó Pai, eu quero agradecer por esse tempo juntos, um tempo que o Senhor nos ensina a saber que o Senhor não está escondido e certamente está movendo os céus para estarmos juntos em breve com o Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia e possamos resplandecer a tua graça, a tua verdade, a tua luz na vida de todos que estiverem perto de nós. Que as pessoas vejam Jesus em nós, principalmente na nossa casa. Que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de verão aí.